Nos tirou de uma vida de aparência para viver na sua presença. Oh, Senhor Jesus. É disso que precisamos nessa noite. Da presença do Senhor. Senhor, joga luz nas nossas trevas. Nos ilumina, Senhor. Fala forte para nós. Tua palavra tem poder para salvar nossa alma. Oh, Senhor Jesus. Nessa hora nos humilhamos na sua presença. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido essa reunião. Oh, Senhor Jesus. Por isso invocamos o Teu nome. E nós cremos. O Senhor está conosco. Oh, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos abrir, irmãos. Evangelho de João. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Fala para nós. Falar do nosso Senhor é um falar vivo. Ó Senhor Jesus. Nós estamos começando, né, irmãos? Agora esse alimento diário. Quem não tem pode pegar, já chegou, né? Alguns irmãos estavam viajando. O título geral dele é Vem e Vê. Ó Senhor Jesus. E hoje nós estamos na primeira semana e o título da mensagem é A Voz do que Clama no Deserto. Só que essa voz agora quer clamar hoje no nosso coração, né? Senhor Jesus. O Senhor possa dar graça para nós. Todos acharam aí, Evangelho de João? Vamos ler o versículo 1. João 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. No princípio. Aleluia. No princípio. Vamos juntos? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia. Vamos ler o 2 e o 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que se fez. Aleluia. E tem mais, né? A vida estava nele, no Verbo, e a vida era a luz dos homens. O Verbo é o mesmo que palavra, né? Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ó Senhor Jesus. E o versículo 14 tem a grande revelação que essa palavra se tornou uma pessoa viva. Ele já era uma pessoa viva, e aí ele se encarnou, não é isso? E o Verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, a palavra que era Deus, do versículo 1, se tornou carne. É uma versão boa, né, que fala assim, se tornou gente. Então, o próprio Deus, que era a palavra, que estava no princípio, o princípio que não é da criação, é o princípio de todas as coisas, porque o nosso Deus é autoexistente, né? É um Deus de eternidade a eternidade. Ele que é Deus, se tornou um homem e viveu nessa terra. E quem tocava nesse homem, tocava na graça e na verdade. Ó Senhor Jesus! Isso é rico demais, né, irmãos? Antes da gente entrar propriamente dito, né, na experiência de João Batista, que foi a voz do que clama no deserto, nós precisamos tocar nessa palavra viva. A palavra de Deus, ela não pode ser para nós um amontoado de doutrina. Não pode ser só o que nós estamos lendo assim, né? Aqui tem uma Bíblia, né, de papel aqui, escrita, cheia da verdade, cheia do conteúdo. Tudo que está escrito aqui, né, foi inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Mas, semana passada nós fomos muito ajudados. A palavra de Deus, quando ela é tomada na letra, no conhecimento, ela nos torna orgulhosos. Você acha que sabe mais que o outro e passa a julgar as pessoas, né? Você acha que você é o bom. Mas por isso que a Bíblia diz, né, lá em 1 Coríntios 3, que a letra mata. Conhecimento da Bíblia sem a presença de Deus mata. Mas o Espírito dá vida. Ou seja, quando você conhece a palavra de Deus na presença do Senhor, cheio do Espírito,
essa palavra, que é a letra preta no papel branco, ela transforma em vida. Ela deixa de ser só um conhecimento e ela passa a ser, na minha experiência pessoal, uma pessoa viva. Alguém falou uma frase bonita uma vez, que é o único livro do universo, né, do mundo, do planeta Terra, que você consegue ler junto com o autor, na presença do autor. Quem é? A Bíblia. Então nunca leia a Bíblia sem a presença do Senhor Jesus. Você vai perder tempo. Antes de ler a Bíblia, ora, toca no Senhor, confessa os seus pecados, aí entra na palavra, cada frase faz dela a sua oração, mergulhe nela, fala: Senhor, fala para mim, por que está escrito aqui que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus? Senhor, fala isso no meu coração. Aí quando você toca na palavra assim, Deus vai falar para você. Você não vai ganhar só conhecimento hoje, você vai ganhar a minha presença. Toda vez, irmãos, que nós imergimos na palavra de Deus, nós não ganhamos só conhecimento. Deus quer que você ganhe Ele mesmo. Não é diferente? Você toca na palavra, você lê a palavra, você ouve uma mensagem na presença de Deus, Deus dá uma direção para você, aí você não toca só no conhecimento, você toca no próprio Deus. Então o desafio aqui dessa noite é nós sairmos daqui tocando em Deus. O que os irmãos acham? Esse é o desafio. Se for só uma reunião que vocês vão ouvir Nilton falar, a maioria já leu o elemento diário, nós vamos estar perdendo tempo. Mas se nós, cada frase, cada versículo que for lido, cada frase falada, se nós tocarmos na presença do Senhor, você vai sair daqui cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Alguma coisa o Senhor vai falar de maneira pessoal para você. A sua vida vai mudar em alguma área, se nós tocarmos no Senhor nessa noite. O que os irmãos acham do desafio? Então vamos orar um minutinho individual aí na cadeira. Ora, invoca: Senhor, me dá essa experiência hoje. Eu quero tocar no Senhor nessa noite. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Então esse Deus que é a palavra, irmãos, ele olhou para esse planeta Terra e falou assim: olha, todos pecaram, está lá em Romanos 3, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu mesmo, não tem um homem sequer, não tem um justo sequer nessa terra. Então, quando Deus olhou para a humanidade, na época de Noé, ele achou Noé, não é assim? A Bíblia fala assim: ó, Deus olhou e falou: vou dar cabo do ser humano. Aí a Bíblia fala assim: Noé achou graça diante de Deus. Mas antes do Senhor vir, Deus olhou para a terra de novo e falou assim: olha, não tem um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só tem uma maneira de eu fazer aqui: ou eu acabo com essa raça humana, porque o negócio está cada dia pior, ou eu mesmo vou me tornar um homem e vou redimir a humanidade. E foi isso que o Senhor fez, né? Aleluia! Aí esse Deus que é a palavra, no versículo 11 fala assim: veio para os seus, veio para o que era seu, que é o povo judeu, e os seus não o receberam. Não recebeu o quê? Não creram. Os judeus até hoje estão aguardando o Messias, não é assim? Mas, olha o versículo 12. Então, irmãos, a misericórdia de Deus abriu para nós. Deus abriu uma janela, abriu uma porta, como os meninos declararam o grito de guerra aqui para nós, né? E está aqui no Evangelho de João isso que eles declararam, né? Jesus falou assim, no versículo 51 do capítulo 1: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Jesus é a escada que liga os céus com a terra. Ele é o mediador, né, entre Deus e os homens. Então, no versículo 11, ele veio para salvar os seus, eles não o receberam. E o versículo 12 abriu a janela de salvação para todos aqueles que crê nele. Vamos ler junto? 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome, aleluia, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus, amém. Então, ele veio para os judeus não receberam, estão lá aguardando o Messias, por causa disso eles estão em guerra até hoje lá, né? Cada dia a situação deles pioram, mas aqui, irmãos, que algo rico, que salvação, hein? Aqui fala assim, olha, quem recebe Jesus, quem crer no nome de Jesus, se torna filho de Deus. Ou seja, deixa de ser uma criatura. Aqui agora não tem judeu, não tem bárbaro, não tem cita, não tem mais quem que tinha nessa época aqui, não tem grego, não tem romano, não tem brasileiro, não é isso? Não tem chinês, não tem japonês, não tem africano, não importa a nacionalidade, de onde nasceu, não tem pobre, não tem rico, todo aquele que recebe se torna filho de Deus. Quem crê em Jesus como seu Senhor, de fato no seu coração, a Bíblia garante, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus? A saber, os que creem no seu nome. Irmãos, isso é uma verdade do Evangelho maravilhosa. Se você creu que Jesus é o Senhor da sua vida, se você creu nele como a palavra de Deus, você recebeu ele no seu espírito, você agora é filho de Deus. Você nasceu do alto, né? Como ele falou para Nicodemos, os irmãos lembram, né? Capítulo 3 do Evangelho de João. A isto respondeu Jesus. A gente sabe que Nicodemos era um fariseu, versículo 1, né? Ele era um fariseu, ele era um dos principais dos judeus, que tinha as promessas de Deus, mas ele não tinha a vida de Deus. Ele conhecia toda a palavra, todo o Antigo Testamento, mas ele não conseguia curar uma pessoa. Ele não conseguia curar ele mesmo. Ele tinha vergonha, ele tinha medo da sociedade, é tanto que ele foi encontrar com Jesus de noite. E aí Jesus virou para ele e falou assim, capítulo 3 de João, versículo 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Por isso, não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É importante, é imprescindível. Se você quiser tocar nas coisas espirituais, você tem que nascer de novo. Mas eu sou religioso, eu conheço a Bíblia toda, eu sou judeu, eu tenho as promessas. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é nascer do alto. De acordo com João 1,12, é nascer de Deus. Irmão, se nós não tivermos uma experiência pessoal no Espírito com o Senhor Jesus, nós não podemos ver e nem entender e nem tampouco entrar no reino de Deus. Porque esse homem natural que nós somos, a carne aqui, o homem natural, quando a Bíblia fala carne, é o ego, é o orgulho, é quando você acha que você é melhor, que você sabe tudo, que você sabe conduzir sua vida, que você sabe dar os melhores conselhos, que tem que ser da sua maneira, até na área da vida da igreja. Você começa a falar, não, a melhor maneira de ter uma reunião da igreja é assim, assim, assado. Se mudar o jeito da reunião, para mim não serve. Irmãos, se não nascer de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. A maneira que Deus age, a maneira que Deus... O que é o reino de Deus, irmãos? O que é o reino de Deus? É onde Deus reina. Reino de Deus é a esfera onde Deus reina. Então, se Deus nos perguntasse nessa noite, quem reina na sua casa? Entenderam? A pergunta é essa. Deus pergunta para mim, né? Niltinho, quem reina lá? Vamos melhorar a pergunta? Quem manda lá? Quem dá a última palavra? Quem será, hein?
então não é o reino de Deus. Se for Edivânia, não é o reino de Deus. Se for o Estevão chorando, não é o reino de Deus. Esses dias lá em casa, né? Irmãos, quem governa a nossa casa? Quem toma as decisões? Qual o ambiente que nós damos para o Senhor no nosso lar? Quem toma mais tempo? A série, a minha vontade, o meu cansaço? Quem é o governo? Quem é o reino de Deus? Então essas coisas nós precisamos falar para a gente entender que nós não somos confiáveis. Em nós mesmos, o Senhor não reina. Como vai fazer para Deus reinar na minha casa? Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que viver no Espírito. Porque mesmo eu tendo uma experiência de fé, se eu continuar vivendo no velho homem, o que adianta? Quem vai governar lá em casa? O meu ego, o meu orgulho, o meu nervosismo, a minha ansiedade, e etc, né? Ou às vezes uma doença, uma enfermidade chega na casa da gente, aí muda tudo, você não tem paz, você tem medo, fica tudo ruim, porque falta o reino de Deus. Irmão, nós temos que voltar para o Senhor. Eu preciso ter uma experiência profunda com esse nascer de novo. Nós temos que entrar nisso aqui. Não ficar admirado. É importante nascer de novo. Aí o versículo 8 fala assim, olha, o vento sopra aonde quer. Onde quer. João 3, 8, né? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha só. Não tem nada formatado, irmãos. Não tem regra, não tem tradição, não tem religião, não tem liturgia. Como é a reunião? Ela tem que ter liturgia. Todo dia a reunião tem que ser assim para me agradar. Mas um dia vai ter o grito de guerra, outro dia não vai ter. Um dia vai ter um hino muito animado, outro dia o Espírito vai fazer diferente. Ele vai perceber que tem irmão que está ali, né? Aí ele vai vir de outra forma. Não pode ter regra, não pode ter liturgia. O que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele não sabe como vai ser. Ó Senhor Jesus, é o reino de Deus, né? Irmãos, e o que nos une na vida da igreja? Será que é só amizade? Você vem para a reunião só porque você acostumou de ver as carinhas aqui dos irmãos? Hoje está faltando irmão aqui demais, né? Aí você tem que lembrar quem está faltando hoje aqui, né? Ah, não, aquele irmão, puxa, a reunião está ruim hoje, porque o irmão que eu mais gosto não veio. Se for isso, a reunião vai ser ruim para você, não vai? Porque o que te une, o que te prende aqui, o que te traz, não pode ser uma vida social, amizade, não pode ser nada além e nada a mais do que a vida de Deus. O que tem que nos unir, irmãos, e nos vincular é a presença de Deus, é o amor de Deus. Se tirar o amor de Deus, se tirar Deus, irmãos, é igual esse local de reuniões aqui. A gente sabe que isso aqui não é um templo, né? O templo do Espírito Santo, quem é mesmo, hein? Somos nós, né? Está na Bíblia, não está? Onde que está mesmo escrito isso aqui? Na Bíblia, está lá. Qual capítulo e versículo mesmo? Os irmãos lembram? Tá, não está? Está escrito ou não está? O templo de Deus sois vós. Está lá em 1 Coríntios 3,16, né? Quem é o templo de Deus? Somos nós. Aí, então tá bom, somos nós. Se nós todos saímos desse local de reunião, vai acontecer isso aqui daqui a pouco, né? Todo mundo sai e vai embora. Como é que fica esse local de reuniões? Vazio, sem vida. Fica sem nada. Para que você vai querer vir aqui? Não tem ninguém aqui. Então, o que nos une, irmãos, tem que ser o Espírito. Tem que ser a palavra de Deus. É ela que tem que trazer essa vida para nós. Se tirar Cristo de nós, o que sobra? Nós somos um tabernáculo vazio. Se tirar Cristo da igreja, o que sobra? Um tanto de gente enjoada, cheia de opinião diferente, de família diferente, de cultura diferente. É ou não é? Senhor Jesus, imagina você conviver comigo, irmãos. Vocês vão passar apertado. Pergunta de Vânia, 31 anos, coitada. Vai ter dificuldade de conviver comigo, porque eu vou pensar diferente, eu vou querer coisas diferentes. Mas por que a vida da igreja, o que nos traz aqui? É a palavra do Senhor, é a presença do Senhor, é o Espírito do Senhor. Se tirar Cristo, irmãos, nós perdemos nosso vínculo. Então o amor de Deus, a palavra de Deus nos faz. Não vou ler o versículo, está lá em Efésios 2,19, que fala que quando nós recebemos a vida de Deus, nós nos tornamos a família de Deus. Agora não é a minha família, mas hoje eu ganhei uma outra família. Que família que eu ganhei? A família de Deus.
Você já teve a experiência de encontrar um cristão que você nunca viu na vida e você descobriu que ele estava viajando, nas festas, estava lá viajando, de repente você começou a conversar com alguém e você começou a falar da palavra e ele testificou e ele falou também que ele cria, que ele tinha o Senhor. O que aconteceu com o seu coração naquela hora? Dá uma alegria, né? Puxa, você tem a mesma fé. Você nem conhece a pessoa, dá uma alegria na gente. Puxa, ele também é filho de Deus. Ele é meu irmão. Por isso que na vida da igreja o maior título aqui não é pastor, não é apóstolo, não é mestre, não é diácono. O maior título da vida da igreja é irmão. Porque nós somos irmãos. O vínculo nosso é a vida de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Lê lá, Efésios 2,19. Não preciso ler agora não, né? Só citei, né? Depois os irmãos lêem em casa, né? Ó Senhor Jesus. Então nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos parte do reino de Deus, Deus que quer governar a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Só, irmãos, que quando Jesus se tornou esse verbo da vida, quando ele se tornou esse homem aqui na terra, e ele entrou na terra assim, ele falou assim, agora eu vou levar a vida de Deus para todo aquele que crê. Ele encontrou, por que precisou de João Batista? Porque ele encontrou 3 grupos de pessoas. Ele veio como o próprio Deus. Pensa bem, irmãos, nós lemos aqui junto, ó, ele é o verbo que se fez carne, ele é cheio de graça, ele é cheio de realidade, ele tem a glória do unigênito do Pai. Quem tocava em Jesus, irmãos, tocava Deus. Pensa, você está conversando com uma pessoa assim, ele chega perto de você assim, ele é o reino de Deus, ele está cheio de Deus. Assim era Jesus na terra. Mas na hora que ele veio aqui para levar o evangelho do reino, ele encontrou 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que ele encontrou foi quem? Os religiosos, os judeus. E os judeus aceitaram o Senhor? Nós já lemos, né? Rejeitaram o Senhor. Então coloca isso na sua mente aí. Ser religioso não é uma coisa boa. É uma barreira entre nós e Deus. É um perigo, né? É o que aconteceu. Os judeus não aceitaram o Senhor. Eu não vou ler os versículos todos não por causa do tempo. Mas nós já lemos um aí, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí depois que passou, os judeus não aceitaram, não creram que ele era o Cristo, até ficou bravo com ele, queria matar o Senhor, apedrejar, e conseguiu, né? Na verdade, o Senhor se permitiu ser crucificado por nós. Mas o segundo ponto, pode até ler, vamos ler esse versículo aí, só para confirmar, né? Não precisa não, já leu o 11, né? Eu fico tentado em ler os versículos, mas vai acabar o tempo. O segundo grupo de pessoas que ele achou, e esse povo aí gostava dele demais, era o povo comum, os pobres, os aflitos, os oprimidos. Aonde o Senhor, eu sei que a maioria já viu filme, já leu a Bíblia, né? Então vai entender o que eu estou falando. Aonde o Senhor chegava, irmãos, a multidão ia atrás dele. Era ou não era? Por que, irmãos, que a Bíblia relata isso? Porque quem seguia Jesus era cego. Qual a chance que ele tinha de enxergar? O outro estava com fome. O sermão da montanha lá tinha 5.000 pessoas, né? É isso mesmo, né? 5.000, né? Misericórdia. Não, então tinha muito mais. Naquela época, irmão, não era 2 meninos igual tem, não. Não era 2 igual Marco Aurélio e Carla tinha, não. Irmão, naquela época o cara tinha 10, 15, 12 meninos. O negócio era tribo de Israel, né? Era menino que não acabava mais. Era tipo a avó da Edvânia. 20 filhos. O negócio era produção em série, né? Criava tudo solto, né? Não tinha escola para pagar, não tinha nada, era só fazer os meninos. Irmãos, então tinha menino à vontade, né? Não tinha série também, não tinha televisão, não tinha nada. Irmãos, o negócio era assim, imagina, 5.000 pessoas, fora o quê? Mulheres e crianças. Irmãos, era gente demais. Pode colocar aí 10, 15.000 pessoas. E o que aconteceu ali, irmãos? O Senhor multiplicou os pães, né? 2 peixinhos e 5 pães. E alimentou todas aquelas pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Aonde esse homem chegava, irmão? Ele chegava numa vila assim, ó. O que vocês acham que acontecia? Uma multidão seguia Jesus. Por quê? Queria escutar? Queria praticar o que ele estava falando? Não, irmãos. Queria resolver o problema da vida deles. Eu vou ler um versículo aqui, ó, João 6:2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fizera na cura dos enfermos. Jesus, irmão, onde chegava, resolvia o problema de todo mundo. Então, aí soltava lá assim, Jesus chegou na cidade. A cidade parava, irmãos.
Porque quem não tem problema? A maioria tem problema. Quem não tiver problema, levanta a mão nessa reunião, é ou não é? Todos nós temos problemas. Aí chega um homem de Deus, um profeta de Deus, um Messias, que resolve qualquer problema. A multidão segue ele para resolver os seus problemas. Então a primeira classe que ele encontrou foi os religiosos. A segunda foi o povo que queria resolver os seus problemas. Ó Senhor Jesus. Então o negócio ficava bom, né, para o lado do Senhor. E a terceira classe, irmãos, eram os discípulos. Vamos ler João 6, esse é bom a gente ler. Em João 6, Evangelho de João 6 aí, né, o versículo 60, fala assim, olha, muito dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que ele tinha pregado que ele era a verdadeira comida, ele era a verdadeira bebida, né? Quem não comesse da carne dele, do sangue, não teria vida. Então, muito do seu, Evangelho de João 6,60, muito dos seus discípulos, vamos ler juntos? Tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem falou isso aí, irmãos? É o povo? Os discípulos, muitos dos seus discípulos. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, olha só, irmãos, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ó Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Então muitos abandonaram o Senhor. Porque o Senhor, quando ele falava, ele não falava nada para agradar as pessoas. A única coisa que agradava é quando ele curava, quando ele matava a fome. Aí todo mundo ficava, Jesus, Jesus, Jesus. Mas quando ele começava a falar o que o Pai mandou ele falar, aí ele desagradava alguns. Alguns escandalizavam. Um profeta verdadeiro que Jesus era, um apóstolo, profeta, ele fala só o que Deus manda falar, irmãos. Ele não fala para agradar, ele não é político, ele não é politicamente correto, né? Ele fala o que Deus manda. E o que Deus manda falar, irmãos, é para mudar a nossa vida, é para dar direção, é para salvar de fato, mesmo uma coisa que não te agrada. Se Deus falou, a vida vai mudar, nós vamos ser transformados. Mas muitos abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12, olha só, irmãos, Jesus virou para os 12 e perguntou assim, porventura querei também vós, outros, retirar, vocês querem ir embora também? Vocês também estão escandalizados? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, para onde nós vamos? Não tem jeito de ir para outro lugar. Jesus é o único caminho, é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outra palavra. Então não tem jeito de ir para outro lugar. Mas Jesus encontrou barreiras até entre os discípulos. Nós estamos falando isso tudo aqui, irmãos, mas é advertência para nós, porque hoje, de acordo com o que Deus pode estar fazendo a edificação da igreja, eu posso achar barreira no que Deus, por meio de Jesus, está fazendo. Nós vamos caminhar e não vamos entrar mais nisso, né? Em nome de Jesus vai dar tempo. Então até os discípulos encontraram barreiras. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa dar graça para nós, né? Deixa eu ver se eu anotei um outro versículo aqui. Esse mesmo, tá bom. Agora olha só, irmãos, Evangelho de João, capítulo 7, versículo, está do lado aí, né? 16. 7,16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Talvez alguns de vocês aí não estão conseguindo acompanhar, mas o meu ensino é do Pai, Ele me enviou, eu tenho que ser fiel a Ele. No capítulo 14, um versículo, eu amo esse versículo, há muitos anos atrás, ele brilhou para nós.
Deus usando o nosso irmão Reinaldo ainda, um dia ele falou uma palavra forte para nós aqui. Olha que riqueza, 14, versículo 10. Não, todos acharam, né? Vamos ler junto. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então Jesus falava, a palavra dele era falada, mas ele falava o quê? O que o Pai mandava falar. E o que acontecia na vida das pessoas que criam? A obra de Deus era feita. Esse é o processo, irmãos. O Senhor fala, eu creio, aí a obra de Deus é feita. Não é o homem natural que faz a obra. Irmãos, eu não consigo mudar nem a minha vida. Eu não consigo mudar a Edivânia. Não consigo mudar a Sara, ela nunca vai conseguir mudar o Estevão que ela teve agora. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Bobo é quem casa falando isso, né? Ah, eu casei, mas eu vou mudar ele no casamento. Ah, vai sofrer demais. Porque não muda, irmão, ninguém muda ninguém. Só a palavra de Deus tem poder, irmãos, de transformar e salvar nossa alma. Tiago 1, 21. A palavra de Deus é poderosa para transformar, salvar a nossa alma. O versículo começa assim: acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada. Se eu e você acolher a palavra, imergir na palavra, mergulhar na palavra, ela tem poder. Se eu ouço a palavra e não creio nela, eu não sou mudado. Até com Jesus era assim, irmãos. Ele era Deus, hein? Mas como homem, como um profeta de Deus, ele viveu como homem, ele só falava o que Deus mandou ele falar. Ele não falava uma vírgula sem Deus permitir. Ó Senhor Jesus. Olha o que fala o versículo aí, olha, o versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também. Agora eu vou escandalizar os irmãos, hein? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha, leu 15 comigo, irmãos. Se me amais, guardarei. Por quê, irmãos? Quem faz a obra, então? É os mandamentos, é a palavra. Aqui ele está falando que nós, irmãos, vamos fazer obras maiores que Jesus fez. É difícil até para crer, não é? Vamos ser sinceros aqui hoje, irmão. É difícil acreditar que você, que a igreja, que o poder de Deus, que Deus vai fazer obras maiores do que ele fez. Mas aqui ele está falando que nós vamos fazer, se nós amarmos e praticarmos os seus mandamentos. Se nós cremos no que Deus está falando, nós vamos fazer coisas maiores, porque não somos nós que vamos fazer, é a palavra dele que vai fazer. Nós vamos pegar isso aqui? Nós ficamos até com medo. Esse versículo está na Bíblia, irmãos. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Olha só, irmãos. Porque eu vou para junto do Pai. Ele ia morrer, ressuscitar, né? Ia para o Pai, sentar à direita de Deus, mas ele ia se tornar o Espírito que dá vida e entrar como Consolador para todo aquele que nele crê. E quem crê nele e crê nas suas palavras, vai fazer obras maiores. Por quê? Porque não é a pessoa, não sou eu, não é você que vai fazer. Talvez tenha alguma situação familiar nossa, irmãos, que nós olhamos assim e falamos assim, humanamente é impossível mudar essa situação na minha vida, na minha família. Mas aqui está falando, que se eu crer no que Deus está falando, a obra que Deus vai fazer são maiores. Senhor Jesus. Então não tem limite para Deus, irmão, quando eu creio na palavra dele. O mover de Deus é para salvar mesmo, restaurar, né? Então vamos dar mais um passo aqui, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando eu creio, irmãos, vamos falar essa frase comigo, ó. Quando eu creio na palavra de Deus, eu vou experimentar o sobrenatural. Vocês entenderam? A gente está acostumado a fazer coisa que é lógico.
coisas lógicas. Não, isso aqui eu vou conversar, vou ter uma comunhãozinha, vou explicar para o meu filho, para minha esposa, no trabalho, etc. Vamos fazer essa manobra, vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. E se der, não vai durar. Vai passar. Vai murchar. Mas quando você crê na palavra que Deus está falando para a igreja hoje, você e eu vamos experimentar o sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que o homem natural não faz. É aquilo que Deus faz. Ó Senhor Jesus, gera essa fé em nós, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E uma coisa riquíssima, irmãos, isso aí, é porque o que Deus quer fazer, sabe o quê? É nos encher dele mesmo. Aonde habita a fé? Vamos lembrar de um versículo aqui muito conhecido. Quando a gente lê esses versículos na Bíblia aqui, está lendo essa palavra, lá no íntimo a gente fica assim, puxa, eu sou um homem de pequena fé, né? Me vê uma situação na vida da gente, na vida dos irmãos, no país, etc. Tal, no planeta, não tem jeito. Mas o Senhor falou que nós vamos fazer coisas maiores. Então, como crer, irmão? Como ter essa fé? Aonde está contida a fé? Aonde que a Bíblia fala que contém fé? Na palavra. Esse versículo eu posso perguntar que todo mundo sabe, não sabe? Aonde na Bíblia que fala que a fé está na palavra? Os irmãos não lembram? Lembra, não é possível. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, soprou, Romanos 10, 17. Irmãos, é rico demais, né? 10, 17. Então está escrito lá 16, 17, hein? Agora confundiu nós, hein? Mas está lá, irmãos. Depois você lê na sua casa. A fé vem palavra. O que significa isso que está escrito na Bíblia? A palavra, o falar de Deus, contém a fé. Os irmãos lembram que na escola a gente estudava uns círculos assim, ó. Contém, está contido. Lembra disso? Irmãos, contém, está contido. Na palavra contém a fé. Quando você ouve a palavra de Deus e recebe a palavra de Deus, sabe o que você ganha? Conhecimento. Não, você ganha fé. É isso. A palavra produz fé. A palavra traz o que Deus é, o que Deus tem e o que Ele realiza para dentro de mim. Ela transfere Ele próprio para dentro de nós. A palavra produz fé. A palavra produz Deus em nós. Porque Deus é a palavra. Vamos voltar lá no João 1:1. O que nós lemos lá? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha que riqueza, irmão. A palavra é Deus. Nós podemos declarar, né? A palavra é Deus. E se a palavra é Deus, e quando eu entro na palavra e ouço a palavra, ela produz fé em mim, e ela é o próprio Deus, a frase mais famosa, o que Deus é mesmo? Deus é, primeira epístola de João, capítulo 4, eu vou ler esse versículo, versículo 8, 1 João 4:8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então pensa bem, você está ouvindo a palavra, você está lendo a palavra, você está ganhando a palavra que é o próprio Deus. Sabe qual é o resultado na sua vida e na minha vida? Amor. Porque Deus é amor. Se você está lendo a palavra, buscando a palavra, ouvindo falar de Deus atual na sua vida, e você está ficando carrancudo, nervoso, com raiva, não consegue perdoar, você está ouvindo na letra. Se você ouvir com temor e tremor, com reverência a palavra, quanto mais você se encher da palavra, a palavra que é Deus, mais de Deus você ganha. E quanto mais de Deus eu ganho, mais amoroso eu me torno. Por isso que lá em 1 Coríntios 8 fala assim, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém julga que sabe saber, não convém como saber, né? Ele não aprendeu a saber. Porque ele sabe, ele conhece a Bíblia, fica orgulhoso, então ele não aprendeu a saber. Ele tem que aprender a saber. Ele tem que conhecer a Bíblia com amor, com reverência, com temor. Porque quanto mais a palavra entra em mim, mais de Deus eu tenho. E quanto mais de Deus eu tenho, mais cheio de amor eu fico. Aí vamos para Efésios. Efésios capítulo 3. Deus é amor, não é isso? Então, irmãos, não tem outro caminho.
nós temos que aprender a fazer imersão na palavra, ruminar a palavra, mergulhar na palavra, orar, ler a palavra, tomar as mensagens em oração, em comunhão. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia! Cristo tem que habitar no nosso coração, né? A fim de poder compreender com todos os irmãos, todos os santos, todos que foram separados, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, ó, e tem mais, e conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede, irmãos, todo entendimento, para que sejais tomados de toda Senhor Jesus. Imagine, irmãos, você, o seu coração, eu, a igreja, cada um de nós, a nossa família, ser tomados, enchidos de toda plenitude de Deus. O que é isso, irmãos? Imagina, a gente está cheio de Deus, a ponto de estar pleno de Deus, enchidos de todo. Isso é um grande milagre, irmãos. E como que isso ocorre na nossa vida? Por meio de tomar a palavra, em oração, em comunhão, em receber, em crer nela. Ela vai nos enchendo de Deus, não de conhecimento. Você vai enchendo de uma pessoa viva. Ó Senhor Jesus. E esse que te enche, versículo 20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ó Senhor Jesus. E quanto mais ele enche o meu coração e o seu coração, mais Cristo se torna o cabeça da igreja e o cabeça da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Olha o 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quem vai ter glória na sua casa? Quem vai ser o Senhor da sua casa e da minha casa? Cristo. Irmãos, quanto mais eu deixo essa palavra entrar em mim, me encher, eu vou sendo tomado dessa plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é o amor de Deus. Nós passamos a perdoar, nós passamos a amar. De repente você está andando na rua e vê um cara caído na rua ali, o seu coração chora. Você ora por ele. Você está andando no seu trabalho, você está vivendo com pessoas diferentes, você não consegue ficar calado. Dá um nó, você fala, Senhor, eu tenho que orar por ele. Você vai chegar, você está numa fila, o Senhor vai te incomodar, porque você está cheio do amor de Deus, irmãos. O amor de Deus quer fazer o que com as pessoas? Julgar? Criticar? Salvar. Você chega para a pessoa e fala assim para ela, eu posso orar por você? Irmão, você não consegue ficar sem orar pelas pessoas. Você não consegue ficar sem interceder pelos irmãos. Se você sentiu falta de algum irmão aqui hoje, você não vai julgar porque ele não veio. Esse irmão também não veio à reunião, não tem jeito não. Como é que vai ser vencedor, né? Não tem jeito para esse irmão não. Pelo amor de Deus, esse irmão também vem num dia, mata 3. Vem num domingo, mata 5. Você não vai criticar, irmão. Seu coração vai ficar triste. Cadê o irmão para desfrutar dessa palavra que eu estou desfrutando, desse amor de Deus, dessa presença de Deus? Você vai orar por ele. Você vai orar por ele. Você vai interceder por ele. E aí, se o Senhor permitir, você vai visitá-lo. Quando você chegar lá, você está tão cheio do amor de Deus, que ele vai abrir a porta para você. Ele vai ficar grato, alegre com a sua presença. Ó Senhor Jesus. Irmãos, plenitude do amor de Deus é isso. A gente vai atrás das pessoas. A gente ama as pessoas. A gente cuida das pessoas. Isso é que tem que ter na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. O Senhor possa dar graça para nós, né? A gente ter essa experiência. Senhor Jesus. A maneira é por meio da palavra, né? Eu vou falar só um ponto aqui agora, só um pequenininho, para a gente poder compartilhar, né? No Evangelho de João, vamos voltar lá. Por isso, irmãos, é por esse desafio todo, que antes de Jesus vir com essa visão toda, com essa realidade, Deus teve que usar alguém para preparar o caminho para ele. Era vida demais, é amor demais, é poder demais. Então no Evangelho de João, capítulo 1, o Senhor fala assim, tem um testemunho de João Batista, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse,
O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Aleluia! Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. João Batista falou: olha, esse que eu estou testificando, ele já existe antes de mim. Porque quando Jesus nasceu na terra, ele é mais novo ou é mais velho que João Batista? Dever para quem lê Bíblia, né? Jesus é mais novo ou é mais velho que João Batista? Hein? Mais novo, irmãos. Vão lembrar, né? A Isabel lá encontrou com Maria. Não é isso? Estava grávida já, mas ela já estava com 6 meses. Então eles têm uma diferença de 6 meses, né? João Batista era mais velho. Como é que João Batista fala que Jesus era antes dele, então? Porque Jesus, quem é Jesus mesmo? É o Verbo, é Deus. Nós já lemos, é a palavra que já existia na eternidade. Então João falou: olha, eu vim aqui para testemunhar de uma pessoa que é muito maior do que eu. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ó Senhor Jesus. Isaías 40. Vamos ver o que estava profetizado de João Batista. Isaías 40. Ó Senhor Jesus. Isaías 40 fala, não é isso? Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo, aonde não tem nada, endireitai vereda ao nosso Deus. Vereda é um caminho estreito, né? Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia! Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus, aleluia! Irmãos, Deus enviou João Batista antes para isso, para preparar os corações. O caminho não é fazer terraplanagem. O caminho que a Bíblia fala é o nosso coração. Religiosos, povo querendo só cura, e discípulos que estavam escandalizando com a palavra do Senhor. Então antes Deus mandou um homem para preparar o caminho, preparar os corações. Que corações, irmãos? Coração cheio de vale, de buraco, vazio, sem sentido na vida, achando que a vida é só aqui na terra. Não tem sentido, né? Tem mais caminho aqui, ó. Caminho, montes e outreiros, né? Nivelar os montes e os outreiros, pessoas cheias de barreira, cheias de dificuldade para crer no Senhor, para tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Caminhos tortuosos, puxa, escabrosos. Escabroso, sabe o que é, né? Aquelas costelas que tem na estrada de terra. Você fica só, tudo difícil demais. Não tem paz, não tem sossego. Alto, baixo. Mas tudo isso o Senhor falou assim: olha, eu vou mandar uma voz aí para preparar os corações, porque está chegando o Rei da Glória. Eu vou mostrar para as pessoas que todo ser humano é igual uma erva. E a glória do ser humano é igual ao que mesmo? A flor da erva. A erva seca, cai a flor, acabou a vida humana. Nasceu, viveu, estudou, não estudou, constituiu família, não constituiu, teve filho, neto,
alguns bisnetos, chegou lá perto dos 90, alguns 100, morreu, foi para o caixão. Tem sentido isso, irmãos? Essa vida humana que passa como uma sombra tem sentido? É só isso a vida então? O Senhor falou, eu vou mandar uma voz para clamar, para gritar nessa terra, que tem uma vida real. Eu vou preparar o caminho do Senhor, para mostrar que aquele que crê nele, vai ganhar a vida eterna. E vai passar a viver nessa terra, trabalhando para as coisas lá do alto. Por isso que lá em 1 João fala, irmãos. Lá em 1 João, para encerrar de verdade, tá? Lá em 1 João. Olha que esperança. Primeira epístola de João. Fala um versículo maravilhoso aqui, ó. Eu anotei ele aqui, deixa eu ver, é 1 João mesmo? 1 Pedro 1, depois 1 João. Olha só, o Senhor preparou o caminho para que quando a palavra de Deus chegasse até nós, acontecesse isso aqui, ó. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados de semente corruptível, não fostes de semente corruptível, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive, pois toda a carne, todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a voz de João Batista, irmãos. Está vindo uma aí que tem a palavra de Deus, que tem a eternidade, para você não viver como erva, não viver como uma sombra nessa terra. Você tem que crer nessa palavra, ser regenerado pela palavra que vive e é permanente. E em 1 João fala, dá um caminho mais prático ainda, que é fazer a vontade de Deus. Olha só, primeira epístola de João, capítulo 2. Os homens estão vivendo na terra, achando que a vida é só aqui nesse mundo, né? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora o 17, vamos ler forte. Ora, o mundo, bem como suas concupiscências, aquele, porém, permanece. Aleluia! Deus quer preparar o nosso coração nessa noite, irmãos, para a gente crer e fazer a vontade do Pai, que é ouvir e praticar a sua palavra. Isso vai nos dar a vida eterna. Não só hoje, mas no porvir, né? O reino e na eternidade a nova Jerusalém, né? Vamos compartilhar em pequenos grupos? Amanhã nós falamos um pouco mais de João Batista, né? Uns 15 minutinhos. Ó Senhor Jesus.